Na Idade Média, o medo de Deus pesava mais do que qualquer lei humana. Tudo, desde as colheitas até a saúde, era interpretado como um sinal da sua vontade. Mas quando se tratava do pecado, a crença no julgamento divino tornava-se uma ferramenta de controlo, uma forma de castigar com o fogo do céu aqueles que se desviavam do caminho imposto pela Igreja. Nesse mundo onde o dogma valia mais do que a compaixão, o corpo feminino transformou-se num campo de batalha moral. E entre todos os corpos, nenhum foi mais vigiado nem mais castigado do que o de uma mulher grávida fora do casamento. O pecado de conceber sem ser casada não era apenas considerado uma falta contra a moral, mas um desafio direto à ordem divina. A mulher que carregava no seu ventre uma vida sem bênção era vista como uma ameaça viva, um aviso encarnado da corrupção da alma. As aldeias medievais, fechadas e dominadas pela superstição, não tardavam a reagir. Bastava um rumor, um olhar ou uma barriga que começava a notar-se para que uma mulher fosse apontada como adúltera, fornicadora ou mesmo bruxa. Ninguém perguntava por amor, nem por desejo. Nos olhos do povo, só existia a culpa. O julgamento que a esperava não era o de um tribunal com testemunhas e provas. Era o julgamento de Deus, ou pelo menos assim lhe chamavam. Uma ordalha, uma prova física, onde a dor era considerada a voz divina. Se sobrevivesse, dizia-se que Deus a tinha salvado. Se morresse, era porque Ele próprio tinha revelado a sua culpa. Assim, as mãos que deveriam ter protegido uma nova vida eram lançadas à água a ferver ou forçadas a segurar ferro em brasa. Tudo em nome da verdade celestial. Nos registros carolíngios do século IX, descrevem-se com precisão os rituais destas ordalhas. O sacerdote abençoava a água, o ferro ou o fogo, invocando Deus para que mostrasse a inocência do acusado. Depois, no meio do silêncio, a mulher devia enfrentar o tormento enquanto o povo observava com um medo misturado com curiosidade. Ao terminar, o sacerdote vendava as suas feridas e esperava 3 dias. Se a sua pele sarasse limpa, era declarada pura. Se infetasse, era condenada. Não havia apelação, porque a sentença provinha do céu. O mais cruel de tudo era a aceitação geral destas práticas. Nem juízes, nem clérigos, nem famílias duvidavam do método. Para eles, o sofrimento era uma linguagem divina. Se uma mulher perdesse o filho a meio do processo, chamavam-lhe a vontade de Deus. Se morresse, diziam que a sua alma encontraria redenção no além. Assim, a dor convertia-se em doutrina e a fé numa forma de castigo. Imagina a cena. Uma mulher jovem, fraca pela fome e pelo medo, ajoelhada diante de um caldeirão fumegante. O vapor cobre-lhe o rosto enquanto o sacerdote a obriga a jurar a sua inocência. Não há gritos, apenas o crepitar da água e as preces que se confundem com choros. Ela sabe que não importa o que faça, porque o fogo não distingue a culpa da inocência, só queima. E nesse momento, mais do que em nenhum outro, a justiça deixa de ser humana. Assim começou uma das páginas mais obscuras da história medieval. Uma época onde o castigo às mulheres grávidas fora do casamento se disfarçou de fé, e onde o medo se tornou a ferramenta mais eficaz para submeter o corpo e a alma. Mas isto era apenas o início. O que veio depois foi ainda mais aterrador. Quando o fogo já não bastava, a vergonha pública encarregou-se de continuar o suplício. Nas aldeias e mosteiros do século IX, quando uma mulher era acusada de ter concebido fora do casamento, era-lhe oferecida uma única oportunidade de demonstrar a sua pureza aos olhos de Deus: a ordalha da água a ferver. Era uma cerimônia cuidadosamente estruturada, mais um ritual religioso do que um processo judicial. Os sinos tocavam para convocar o povo, os sacerdotes preparavam o caldeirão e os monges cantavam salmos enquanto a água borbulhava com fúria. Diante de todos, a mulher era conduzida ao centro do átrio,
obrigada a jurar a sua inocência sobre a cruz e a mergulhar as suas mãos nuas na água ardente para retirar um anel, uma pedra ou um pedaço de ferro abençoado. A dor era imediata e absoluta. A pele formava bolhas, o cheiro à carne queimada enchia a igreja e os murmúrios do público misturavam-se com as orações dos clérigos. Depois, a ferida era coberta com ligaduras abençoadas. 3 dias depois, o sacerdote retirava-as na presença de testemunhas. Se a pele tivesse sarado limpa, declarava-se que Deus tinha intervido a favor da inocente. Mas se a ferida mostrasse pus ou necrose, o veredicto era irrevogável. Culpada. Não havia apelações, porque a mão de Deus tinha falado. Os registros do Império Carolíngio descrevem casos reais, onde mulheres grávidas, debilitadas pela fome e pela desnutrição, foram submetidas a esta ordalha. Muitas não sobreviveram ao trauma ou perderam o filho pouco depois. No entanto, na mentalidade da época, essas mortes não eram tragédias humanas, mas julgamentos divinos. A dor, a febre, mesmo o aborto espontâneo, eram vistos como provas da culpa que o céu castigava através do corpo. O mais terrível não era apenas a tortura, mas a convicção absoluta de que tudo aquilo era justo. À medida que a prática se expandia pela Europa Ocidental, surgiram variantes ainda mais cruéis. Em algumas regiões do Sacro Império Romano Germânico, a água era substituída por ferro em brasa. O castigo começava com uma missa. O sacerdote abençoava uma barra de ferro em brasa, símbolo do fogo purificador, e a mulher devia percorrer uma distância predeterminada segurando-a entre as mãos. Cada passo era observado pelos juízes, pelos notáveis do povo e, frequentemente, pelos mesmos familiares que a tinham denunciado. Ao finalizar, as suas mãos eram envolvidas e seladas pelo sacerdote. Se, passados os 3 dias, a pele não mostrasse sinais de infecção, a sua inocência era proclamada. Se as feridas apodrecessem, a sentença era a humilhação pública, a flagelação ou, em casos extremos, o encerramento perpétuo numa cela monástica. O sentido simbólico destas provas era claro. O fogo e a água representavam Deus, e só Ele podia conceder a cura. Mas por trás da linguagem sagrada, escondia-se uma verdade mais amarga. Estas ordalhas não eram justiça, mas castigo. Serviam para reafirmar o poder da Igreja e manter sob controle aqueles que se desviavam do modelo moral estabelecido. A mulher não era uma alma em busca de redenção. Era um exemplo vivo do pecado que devia ser exibido perante a comunidade. O cronista normando Orderic Vital, no século XI, escreveu sobre o caso de uma camponesa que foi acusada de adultério pelo seu próprio marido. Submetida ao ferro ardente, percorreu 3 passos antes de desabar. A sua morte foi interpretada como uma confissão silenciosa. O sacerdote, sem mostrar compaixão, abençoou o seu cadáver e declarou que a justiça divina se tinha cumprido. Nesse ato brutal, condensava-se toda a lógica medieval. O sofrimento como caminho para a verdade. O mais trágico destas histórias não é apenas a violência física, mas a maneira como o corpo da mulher se tornou a ferramenta do julgamento. A sua pele, a sua carne e a sua dor eram o meio pelo qual se decidia a pureza ou a culpa. Numa sociedade onde a honra pesava mais do que a compaixão, a maternidade fora do casamento tornou-se uma marca de infâmia, uma vergonha que só o fogo podia apagar. Com o tempo, as ordalhas foram proibidas pelas reformas canônicas do século XIII. Mas durante mais de 300 anos, foram consideradas um método legítimo de justiça divina. Para muitas mulheres, a água a ferver e o ferro ardente foram as últimas coisas que tocaram antes de morrer. E embora os séculos tenham passado, o eco desses julgamentos ainda ressoa nas histórias que sobreviveram. Relatos de fé cega, de medo e de uma sociedade que confundiu a voz de Deus com o grito da dor humana.
e quando o fogo já não bastou para castigar. A igreja e os tribunais civis encontraram outra forma de manter viva a vergonha: gravá-la na carne com ferro e convertê-la em sinal eterno. Imagina uma manhã cinzenta numa praça medieval. O ar cheira a cinza e a medo. No centro, uma mulher grávida espera de pé, com as mãos atadas e o olhar perdido. À sua volta, os vizinhos reúnem-se em silêncio, alguns com compaixão disfarçada, outros com curiosidade mórbida. Um carrasco segura uma barra de ferro em brasa, e o sacerdote murmura orações que soam mais a sentença do que a misericórdia. Num instante, o ferro toca a pele. Um estalido, um grito abafado, e o cheiro à carne queimada mistura-se com o incenso do altar próximo. Assim se marcava o pecado. Assim se convertia a vergonha em lei. A prática de marcar com ferro ardente as mulheres acusadas de adultério ou gravidez ilegítima estendeu-se por boa parte da Europa durante a Alta e a Baixa Idade Média. Em regiões como a Normandia, a Bretanha ou o norte de França, os códigos locais especificavam que a marca devia ser feita no rosto, na testa, na bochecha ou junto ao olho. O motivo era tão simples quanto cruel. O castigo devia ser visível, indelével, impossível de ocultar. A ferida não só doía, transformava-se numa cicatriz perpétua, um estigma que a sociedade reconhecia de imediato. O termo latino estigma já existia na Roma antiga e aplicava-se a escravos ou criminosos. Na Idade Média, a igreja e os tribunais leigos reviveram-no como um símbolo moral. A pele feminina tornou-se pergaminho, onde se escrevia o pecado. Em alguns lugares, as letras gravadas eram iniciais: A de adúltera, F de fornicadora. Noutros, a marca tinha forma de cruz, como se o fogo purificasse o que o amor tinha manchado. Cada golpe do ferro era uma lição pública, um aviso às demais mulheres. O desejo tinha preço, e esse preço era pago com sangue. Em Inglaterra, embora o castigo com ferro ardente fosse menos frequente, o conceito da vergonha pública foi igualmente impiedoso. Os registros eclesiásticos de York e Londres descrevem procissões em que mulheres acusadas de fornicação desfilavam descalças, cobertas apenas com um lençol branco e uma corda ao pescoço. Deviam confessar os seus pecados em voz alta, enquanto o povo as observava passar. Alguns zombavam, outros cuspiam nelas. Era a mesma lógica que no continente: apagar a dignidade para reforçar o controlo moral. Os teólogos da época não só aprovaram estes castigos, como os elevaram à categoria espiritual. Tomás de Aquino, na sua Summa Theologiae, escreveu que os pecados carnais eram especialmente vergonhosos, não porque fossem os mais graves, mas porque submetiam a razão, a parte mais elevada da alma, ao desejo corporal. Segundo o seu raciocínio, a vergonha visível devia servir para recordar ao pecador que o corpo, fonte de prazer, podia também ser instrumento de condenação. Para a igreja, marcar o rosto de uma mulher era marcar o limite entre o divino e o humano, entre a obediência e a tentação. Mas para além da teologia, estas práticas cumpriam um papel social: manter a ordem através do medo. Numa época onde a reputação era tudo, uma marca facial equivalia a uma morte civil. Ninguém contratava, ajudava nem falava com uma mulher marcada. Era expulsa da sua comunidade sem necessidade de ser desterrada fisicamente. A cicatriz encarregava-se de o fazer por ela. Com o tempo, até as filhas de mulheres marcadas herdavam a desconfiança do povo, como se a mancha moral se transmitisse pelo sangue. E assim, as aldeias medievais converteram-se em cenários de uma justiça cruel, onde a vergonha era mais temida do que a morte. Os sinos que um dia anunciavam casamentos ou nascimentos repicavam também para assinalar a infâmia. Os sermões de domingo recordavam a todos que a virtude feminina devia conservar-se intacta, não por amor a Deus, mas por medo do castigo. Nesse mundo de superstição e controlo,
A marca na pele era mais do que uma cicatriz. Era um selo do poder masculino, uma assinatura do Estado e da Igreja sobre o corpo da mulher. E embora séculos depois as chamas do ferro se apagassem, o eco do seu crepitar continua vivo nos arquivos, nos rostos descritos pelos cronistas e nas lendas que ainda sussurram nas aldeias da Europa. Mas nem todas as condenações terminavam com uma marca. Algumas iam mais além do fogo. Porque para muitas mulheres, o castigo não se media em cicatrizes, mas em golpes e penitências intermináveis. Quando o fogo deixou de ser suficiente para saciar a fome de justiça divina, o chicote tomou o seu lugar. Nos claustros, nas praças, mesmo nos templos, o som do couro a cortar a pele tornou-se uma melodia cotidiana. A flagelação, que nas suas origens foi uma prática monástica de purificação espiritual, transformou-se num espetáculo de penitência pública. E como sempre, as mulheres foram as suas principais protagonistas, especialmente aquelas que tinham concebido sem a bênção do casamento, condenadas não só pelo ato, mas pelo corpo que o tornava visível. O ritual era humilhante. Em Inglaterra, segundo os registros dos tribunais eclesiásticos de York e Exeter, as mulheres acusadas de fornicação ou gravidez ilegítima deviam apresentar-se descalças perante a comunidade. Vestiam uma túnica branca, símbolo de pureza perdida, e levavam uma corda atada ao pescoço, sinal de submissão. Algumas portavam uma cruz de madeira, outras um candeeiro aceso, como se a luz pudesse apagar a mancha do pecado. Deviam percorrer as ruas da sua paróquia enquanto confessavam em voz alta: pequei contra Deus e contra a ordem dos homens. Após a procissão, o castigo físico começava. Os golpes não procuravam matar, mas purificar. Cada chicotada era proclamada como uma oportunidade de redenção, um sacrifício do corpo em nome da alma. Os clérigos chamavam-lhe o bálsamo da dor, uma medicina santa que limpava o pecado. Mas na prática, não era mais do que uma tortura encoberta. As costas abriam-se, a pele enchia-se de sangue e as lágrimas confundiam-se com o suor. A multidão observava em silêncio, convencida de que estava a presenciar um ato de justiça. O sofrimento era público e o arrependimento obrigatório. O cardeal Pedro Damião, reformador do século XI, foi um dos grandes defensores da flagelação como penitência. Nos seus escritos afirmava que o corpo deve aprender obediência mediante a dor para que a alma possa alcançar a graça. Para ele, os golpes não eram castigo, mas lição. E embora a sua intenção fosse espiritual, as suas ideias alimentaram séculos de violência institucionalizada. Sob a sua influência, os mosteiros adotaram a disciplina do chicote como forma de oração. E em breve, as autoridades civis a converteram em castigo moral. O que tinha começado nos muros do convento terminou por se estender por toda a cristandade. Em muitas cidades, as procissões penitenciais converteram-se em autênticos espetáculos. Os cronistas de Florença e Avignon relataram como multidões se reuniam para ver as mulheres caídas marchar entre rezas e golpes, acompanhadas de cânticos e tambores. Frequentemente, as próprias famílias das acusadas assistiam ao ato, não por compaixão, mas para demonstrar publicamente a sua lealdade à ordem moral. A dor de uma filha ou de uma irmã tornava-se moeda de redenção social, mas as consequências iam além do corpo. O castigo físico procurava dobrar também o espírito. As mulheres castigadas ficavam marcadas pelo estigma, muitas vezes sem possibilidade de se reintegrarem na comunidade. Algumas fugiam, outras ingressavam em conventos e umas poucas, numa tentativa desesperada de expiação, ofereciam-se para repetir a penitência de forma voluntária. Numa sociedade que acreditava que a dor aproximava de Deus, o sofrimento feminino tornou-se espetáculo de fé. O mais irônico era que a Igreja justificava estes atos como uma forma de misericórdia.
Nos sermões, dizia-se que mais vale sofrer na carne do que arder no inferno. Assim, a tortura disfarçava-se de salvação. O chicote convertia-se em símbolo de obediência e a vergonha em virtude. Mas por trás de cada golpe havia uma mensagem mais obscura. O corpo da mulher não lhe pertencia. Era propriedade do dogma, do poder e do medo. E enquanto os gritos se apagavam entre as pedras das igrejas, uma nova forma de castigo se gestava atrás dos muros sagrados. Uma que não requeria chicote nem fogo, mas que era igualmente impiedosa: o encerramento. Porque quando a sociedade não podia purificar o pecado com sangue, escondia-o atrás de uma porta fechada. Por trás dos muros grossos de pedra, onde o canto dos monges se confundia com o vento, existia um tipo de prisão que o mundo preferia não olhar. À primeira vista, os conventos eram refúgios de paz e oração, mas na realidade, muitos deles escondiam atrás dos seus portões pesados as mulheres que a sociedade queria fazer desaparecer. Não com fogo nem chicotes, mas com silêncio. Era o castigo mais frio de todos: ser esquecida em nome de Deus. Na Europa do século XII, após as reformas gregorianas que endureceram a disciplina eclesiástica, começou a estender-se uma prática que se considerava piedosa: o confinamento espiritual. Quando uma mulher engravidava fora do casamento, ou quando uma monja quebrava os seus votos de castidade, era comum que fosse reclusa numa cela dentro de um convento. Ali não haveria tortura visível nem sangue derramado, mas o sofrimento era constante, invisível e muitas vezes mortal. O processo começava com uma cerimônia pública. Na presença do clero e dos notáveis do povo, a mulher devia ajoelhar-se em frente ao altar e confessar a sua falta. Às vezes, cobria-se-lhe a cabeça com um véu negro e proferiam-se as palavras rituais: que o mundo se feche para ti e que só Deus te veja. Depois era conduzida para o interior do convento, para uma pequena cela de pedra apenas iluminada por uma fresta. Não havia camas, só palha no chão. Não havia conversação, só rezas. E não havia consolo, porque mesmo as irmãs que a vigiavam a tratavam como uma alma caída, um aviso vivo do perigo do desejo. As condições de vida nestas prisões espirituais eram tão duras que muitas mulheres morriam antes de dar à luz. O frio, a fome e as infecções faziam o seu trabalho lentamente, enquanto o silêncio se convertia em companheiro e carrasco. Aquelas que sobreviviam ao parto raramente voltavam a ver o seu filho. O bebê era entregue a uma instituição religiosa, um orfanato ou uma família desconhecida para evitar a desonra. A mãe ficava para trás, sozinha, sem nome, rezando na escuridão por um perdão que nunca chegava. Na Flandres e no norte de França, os registros eclesiásticos descrevem casos de mulheres nobres e burguesas enviadas para conventos para preservar a honra da família. Não se tratava apenas de castigo, mas também de controlo social. O encerramento funcionava como uma limpeza moral. Ocultava-se o pecado e restaurava-se a aparência de pureza familiar. Em alguns casos, nem sequer era decisão da igreja, mas dos próprios pais, ansiosos por evitar o escândalo. Era a maneira mais eficaz de apagar um erro sem manchar o apelido. Para as monjas que quebravam o seu voto de castidade, o destino era ainda mais severo. Os documentos do Concílio de Londres de 1102 mencionam casos de religiosas grávidas que foram encerradas de por vida dentro dos seus conventos. Em certos mosteiros, construíram-se celas especialmente para estas penitentes. Eram quartos pequenos, sem janelas, com uma única abertura para passar comida e água. Ali permaneciam até a morte, dedicadas à oração perpétua. Às vezes, celebrava-se até uma cerimônia simbólica de enterro. A mulher era abençoada como se tivesse morrido para o mundo, e o seu nome era apagado dos registros da comunidade. As crônicas beneditinas falam de mulheres que enlouqueceram nessas celas,
murmurando orações até perderem a voz. Algumas deixaram gravados nas paredes fragmentos de salmos ou simples palavras de esperança. Deus vê-me. Essa era a sua única forma de resistir ao esquecimento. Mas o mundo exterior já não as recordava. Na mentalidade medieval, essas mulheres não estavam castigadas, mas protegidas do pecado. Assim o diziam os bispos, os abades e os pais. Melhor perder a liberdade do que perder a alma. A ironia era dolorosa. O que se apresentava como misericórdia não era mais do que uma forma refinada de repressão. O silêncio tornou-se uma ferramenta de poder mais eficaz do que o ferro ou o chicote. E nesse silêncio nasceram gerações de mulheres sem voz, ocultas atrás dos muros da devoção. Algumas morreram rezando por um filho que jamais voltariam a ver. Outras simplesmente deixaram de rezar, convencidas de que nem Deus podia ouvir de tão longe. Mas quando o encerramento já não bastou, quando a igreja e os povos quiseram apagar toda a pegada de pecado, apareceu a condenação mais definitiva: o desterro. Porque numa sociedade que acreditava na pureza como moeda divina, não bastava encerrar a pecadora. Era preciso apagá-la do mapa. Não houve julgamento, nem apelação, nem misericórdia. Apenas uma ordem fria pronunciada pelos anciãos do povo ou pelo sacerdote da paróquia. Vai-te embora, não voltes. Assim terminavam muitas histórias de mulheres grávidas fora do casamento na Idade Média. Não com fogo nem chicotes, mas com algo mais devastador: o exílio. Porque numa sociedade onde a pertença era tudo, ser expulsa significava morrer em vida. O desterro era uma prática comum em aldeias e vilas de toda a Europa Ocidental, especialmente em Inglaterra, Flandres e no norte da Alemanha. Bastava que uma mulher mostrasse sinais visíveis de gravidez sem ser casada, para que fosse considerada uma ameaça à ordem moral. Em comunidades pequenas, onde todos se conheciam e a reputação de uma família dependia do olhar alheio, a presença de uma pecadora era vista como uma mancha coletiva. O seu corpo, convertido em prova viva do pecado, devia desaparecer. E a forma mais simples de o conseguir era obrigá-la a partir. Em muitos casos, o desterro não era uma decisão das autoridades reais ou eclesiásticas, mas dos próprios vizinhos. Reunidos no átrio da igreja ou em frente à Câmara Municipal, emitiam o seu veredito. A mulher devia abandonar a povoação antes do amanhecer. Se recusasse, podia ser excomungada ou castigada com açoites. Algumas eram escoltadas por guardas até aos limites da aldeia. Outras simplesmente desapareciam durante a noite, levando consigo o pouco que tinham e um filho que ainda não tinha nascido. Os documentos dos tribunais senhoriais de Norfolk e Suffolk registram vários casos de mulheres expulsas pelo pecado. Uma delas, chamada Alice de Lene, foi expulsa por causar escândalo ao povo com o seu ventre descoberto. A sua história não teve final feliz. Semanas depois, os registros paroquiais mencionam o seu corpo encontrado junto ao rio. Não se sabe se caiu ou se decidiu pôr fim à própria vida. A única coisa que ficou foi o seu nome e a palavra que o acompanhava: fornicaria. Para as mulheres desterradas, não existia refúgio seguro. Algumas procuravam asilo noutras povoações, mas a notícia da sua vergonha precedia-as. Outras dirigiam-se às cidades, onde o anonimato oferecia uma oportunidade de sobrevivência, ainda que breve. Ali, entre as sombras dos mercados e dos becos, muitas acabavam na mendicidade ou na prostituição, condenadas pelo mesmo pecado que as tinha expulsado. Aos olhos da sociedade, eram intocáveis. Criaturas sem pátria, sem nome e sem esperança. A igreja via o desterro como um ato de purificação coletiva. Os sermões justificavam-no dizendo que era melhor afastar uma ovelha doente do que contagiar todo o rebanho. Assim, a exclusão revestia-se de virtude. Nas aldeias, a partida de uma mulher grávida fora do casamento era seguida por um silêncio tenso.
uma espécie de alívio público. Ninguém falava dela, mas todos sabiam. Daí em diante, cada gravidez legítima era celebrada com maior fervor, como se a expulsão tivesse limpo o ar. O mais terrível deste castigo era a sua eficácia. Não deixava feridas visíveis, nem corpos pendurados, nem marcas na pele. Mas a sua pegada na alma era indelével. O desterro convertia a mulher numa sombra que vagava sem destino. Algumas morriam nos caminhos, outras davam à luz em solidão, cobertas pela chuva ou pela neve. Às vezes, os peregrinos encontravam um recém-nascido envolvido em panos e deixavam uma oração sobre o seu pequeno corpo antes de continuar. Assim se multiplicaram os filhos do silêncio, criaturas sem origem, nascidas do medo e da injustiça. O desterro não era apenas um castigo individual, mas uma mensagem coletiva. Recordava a todos, homens e mulheres, o que acontecia quando alguém se afastava do caminho traçado pela igreja. Era um aviso silencioso, tão poderoso como o fogo ou o chicote, e funcionava, porque o medo era mais duradouro do que a dor. No final, a Idade Média não castigou apenas o corpo das mulheres, mas a sua própria existência. Apagou-as do relato oficial, escondeu-as sob a palavra pecado e condenou-as ao esquecimento. Mas nos documentos esquecidos, nas cartas e nos cânticos antigos, ainda se ouve o seu eco. A voz das que foram julgadas, marcadas, golpeadas ou desterradas em nome de uma moral que confundiu o controlo com a fé. E embora os séculos tenham passado, a sua história continua a ser uma ferida aberta, uma pergunta que atravessa o tempo. Quantas vezes chamamos justiça ao que na realidade foi crueldade? A Idade Média não foi apenas uma época de castelos e cavaleiros, mas também de escuridão moral disfarçada de fé. Em nome de Deus, submeteram-se as mulheres a julgamentos impossíveis, a torturas santificadas, a silêncios que doíam mais do que o fogo. Aquelas que amaram fora do casamento, ou simplesmente foram vítimas do desejo ou do poder, converteram-se em símbolos do pecado. O seu corpo, a sua maternidade e até a sua respiração foram considerados ameaças à ordem divina. Nas aldeias, nos conventos e nos tribunais, os seus nomes foram apagados, mas os seus gritos continuaram a ressoar nas pedras frias das igrejas. O julgamento da água e do ferro, a marca ardente na pele, o chicote, o encerramento e o desterro não foram simples castigos, foram ferramentas de controlo. Castigavam não só o ato, mas a própria existência de uma mulher que desafiava as normas. O corpo feminino transformou-se no cenário onde se travava a guerra entre o medo e a fé. Cada ferida era um sermão, cada lágrima um aviso. A sociedade medieval precisava de culpados e encontrou-os em quem não podia defender-se. No entanto, por trás desse horror, persistia algo mais profundo. A convicção coletiva de que a dor purificava, de que o sofrimento era o caminho para a salvação. Assim se construiu uma moral onde a crueldade se justificava como virtude e onde o castigo se tornou espetáculo. Mas o que se apresentou como justiça divina não foi mais do que uma forma de preservar o poder, de manter as mulheres submetidas sob o peso do pecado e do silêncio. Hoje, ao olhar para trás, essas histórias revelam algo mais do que barbárie. Revelam como o medo pode moldar uma civilização inteira, como a religião pode ser usada como arma, e como o corpo de uma mulher pode converter-se em campo de batalha quando a sociedade teme a sua liberdade. As cicatrizes daquelas mulheres não desapareceram com os séculos. Permanecem invisíveis, mas vivas, nos ecos da história. Talvez a lição mais dura de tudo isto seja compreender que o verdadeiro pecado nunca esteve nelas, mas em quem confundiu a fé com o poder e a justiça com a humilhação. Porque o fogo apaga-se, o ferro arrefece, mas a memória permanece. E é nessa memória onde a humanidade ainda pode redimir-se.
O que pensas tu? Acreditas que a religião justificava estes atos ou que foi uma forma de submeter as mulheres sob o medo? Conta-me nos comentários. A tua voz também faz parte desta história.